aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão, elas escutam. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos encontramos na celebração da Eucaristia, nessa retomada, recente retomada do tempo comum, o tempo, então, do ensinamento do Senhor. É a força do ressuscitado que caminha com a sua igreja, o ressuscitado caminha com a sua igreja. Então é um dom maravilhoso de Deus. Mas ele não permanece, a liturgia nos diz que o Senhor permaneceu pelo tempo de Deus, o tempo necessário, o tempo para fazer aqueles medrosos acreditarem, confiarem que o ressuscitado é capaz de promover a partir daí uma transformação, uma mudança. Eles próprios são mudados, pois a força do ressuscitado os faz compreender aquela mensagem até então anunciada. O Senhor então vai ao céu e ele envia o seu Espírito. E é na força deste Espírito do ressuscitado que a comunidade, a nova comunidade agora, inicia esta mensagem. E o Evangelho hoje, o Evangelho de São Lucas, nos coloca dentro dessa compreensão. É na força do ressuscitado que os próprios apóstolos vão dar este passo adiante. Nas palavras do apóstolo Pedro, esta profissão profunda de fé é com a força do Espírito do ressuscitado que ele agora concede a essa igreja fiel, que vai ser capaz de compreender a mensagem do ressuscitado. E esta mensagem é proclamada num mundo marcado pela aversão à mensagem do Cristo. Não é porque o Cristo ressuscitou que todo mundo automaticamente mudou
a sua compreensão. Existe também, continua existindo, porque nós podemos dizer assim, as escolhas maldosas, o mal continua a fazer a sua força dentro de nós. Ora, se a graça de Deus é uma constante, o mal também continua a agredir aqueles que vão buscar de uma maneira ou de outra este caminhar errado. E por causa disso, então, o Senhor continua a nos fazer ter esta mesma confiança, a confiança nele, e a partir da confiança nele, nós vamos tendo também uma nova projeção, um novo jeito de compreender esta mensagem. Então, um assumir dos passos de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, a liturgia que até então, no tempo pascal, ostentava o círio pascal aceso. Então agora o círio pascal foi apagado no sentido simbólico de que o Cristo não está mais presente. Quem está presente somos nós, os cristãos. Nós recebemos uma graça batismal e a partir daí vamos viver aquilo que o próprio Evangelho de hoje nos chama a atenção. Após a proclamação, enquanto os outros não sabem quem é Jesus, Pedro, a liderança em nome desta igreja nascente, toma a palavra e diz, assume sobre si a responsabilidade em saber quem é esse Jesus. Mas o próprio Senhor deixa uma mensagem. Quem é este Jesus? É o ungido de Deus. Sim, ele é o ungido de Deus, mas ele continua sendo rejeitado. E assim o cristão precisa seguir estas três expressões, esses três verbos que nós acabamos de ouvir: renunciar, tomar a cruz e seguir Jesus. Renunciar a si mesmo. Existem projetos que eles não são nossos. A maioria dos projetos, eles se tornam abençoados quando eles se tornam vontade de Deus. Então, eles acontecem. Quando se torna um puro desejo egoísta meu, ele se torna pura e simplesmente um desejo que seja meu. Então, eu não renuncio aos meus projetos pessoais. Então, o Evangelho está nos chamando a atenção exatamente para esta renúncia. Quando eu renuncio, eu sou capaz de colocar aquele projeto que não é meu, que é de Deus, e, portanto, ele se torna abençoado, grandioso, segundo a presença de Deus. E por isso mesmo, se existe a cruz, ela é consequência. O meu projeto é mais adiante, a cruz está mais atrás. Ela passa por aí. Passar pela cruz não é algo de pura e simplesmente, não é finalidade, não é um fim em si. A cruz é uma consequência da minha atividade. E, portanto, eu vou assumir esta cruz quando? De vez em quando, no dia do meu batizado, no dia da minha crisma, no momento que estou celebrando a Eucaristia. Não, é o assumir isso. São Lucas é muito evidente quando ele coloca assumir a cruz todo dia. Então, o ser cristão não é uma coisa para de vez em quando. Ser cristão, na modo de dizer por aí, é uma filosofia de vida. Eu sou cristão e, portanto, o meu agir é cristão. No domingo, na segunda, na terça, no período de férias, nos outros momentos, na hora da festa, na hora do trabalho, na hora da morte, na hora da dificuldade, na hora da limitação, eu estou com Ele, é o Senhor que vai me conduzir. Pois é a partir daí, desta perda, não da identidade. A identidade ela vai ser sempre mantida. Qual a minha identidade? A minha identidade é cristã. Na minha identidade cristã, eu me associo ao próprio Cristo. E a partir desse associar ao Cristo, eu acabo humanamente perdendo, porém, não é um jogo de palavras vazio, o trecho do Evangelho, né, dizendo
quem quiser ganhar vai perder, quem perder vai ganhar, né? Não é só um joguinho vazio de palavras, mas é uma realidade de vida. À medida em que eu me transfiguro, que eu passo a buscar a vontade de Deus na minha vida, torna-se então uma realidade muito presente na minha existência. E isso me faz, né, ser aquilo que lá o profeta Zacarias já dizia. Então, dizendo exatamente daquele que é transpassado, né, daquele que sofre por causa do projeto de Deus. Outros chorarão por aquele que foi transpassado. Então, no erro do povo de Israel, a ida para o exílio foi uma consequência, não foi um fim em si. A vida não terminou, não se encerrou naquela condição, mas, pelo contrário, ela ganhou um novo sentido. E neste novo sentido, então, a associação deste mesmo povo com a graça de Deus. Nessa leitura, a partir de Jesus Cristo, uma visão desta associação à cruz de Cristo. Então, a partir da cruz de Cristo, isso é que vai nos identificar. Ora, existe alguma coisa que nos identifica além de sermos batizados, além da nossa fé? Então, São Paulo, quase que esse trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, faz uma espécie de síntese, né? De agora em diante, nada mais nos identifica mais que ser nem judeu nem grego, ou seja, não é uma questão de raça, não é uma questão de ser escravo ou pessoa livre, não é uma questão de ser homem ou mulher, não são estas situações humanas em que a sociedade vai identificando e colocando como compartimentos. Esse está do lado de cá, esse está nessa prateleira, esse está na outra, esse está nesse patamar e daí por diante. Não é isso. Então, nós todos somos batizados, somos necessitados. Quem não necessita da graça salvadora que o Cristo veio plantar? Então, é isso que vai nos identificar. E se isso nos identifica, nós somos, então, todos filhos por herança, por causa não de nós mesmos, não do meu mérito pessoal, mas por causa de Jesus Cristo. E é por causa de Jesus Cristo que eu me perco e assumo a vontade, não a minha, mas a vontade que é dele e que vem dele. Então, nós queremos pedir hoje, né, celebrando esta Eucaristia, que a Virgem Maria nos anime, nos fortaleça, para que possamos viver esta vontade, que não é nossa, mas que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.